E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, então já sabe, né? Se inscreve, curte, compartilha, segue também no arroba e fica aí, porque hoje a gente vai conhecer Chernobyl. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre Chernobyl e tudo que aconteceu lá, a gente tem que começar pela cidade, né, Pripyat, que foi fundada em 4 de fevereiro de 1970, e o propósito da cidade era bem específico, abrigar os trabalhadores e as suas famílias da usina nuclear de Chernobyl, que começaria a ser construída pouco tempo depois. Pripyat era uma cidade modelo, né, uma cidade soviética, era uma cidade planejada, uma cidade tranquila. Eles fizeram escolas, hospitais, tinha também parque de diversões, hotéis. Então, tudo ali bem planejado, né, para poder receber esses trabalhadores, né? Então, era em torno de 47 mil habitantes, entre eles famílias, né, de engenheiros, operários, pessoas que estariam trabalhando ali na usina. E uma curiosidade, né, dessa cidade, antes da gente seguir para a usina, é que aquela roda gigante, né, que acho que é uma das fotos mais famosas que tem de Chernobyl, ela seria inaugurada em 1º de maio de 1986, mas por conta de todo esse acidente, né, esse desastre, essa roda gigante ela nunca nem funcionou, nunca nem foi inaugurada. Quando a gente fala Pripyat e Chernobyl é porque são cidades, tá? Mas são cidades bem próximas mesmo. Então, por isso que sempre quando a gente ouve falar nessa história, a gente sempre vê esses dois nomes. E agora que a gente viu um pouquinho aí da cidade, vamos ver um pouco da usina, como tudo começou, né? Então, essa usina, na verdade, ela começou a ser construída no mesmo ano em que foi fundada a cidade, 1970, e essa usina foi construída às margens do rio Pripyat, ao norte da Ucrânia, parte da União Soviética. O local foi escolhido pela água abundante do rio necessária para o sistema de resfriamento dos reatores. Então, em setembro de 1977, o reator 1 entra em operação. Era um reator RBMK-1000, um tipo soviético de grande porte, movido a urânio e moderado por grafite. Então, entre o ano de 1978 e 1983, houve a expansão. Então, o reator 2 entra em operação em 1978, o reator 3 entra em operação em 1981 e o reator 4 foi finalizado em dezembro de 1983. A ideia era que a usina tivesse 6 reatores RBMK, gerando energia suficiente para grande parte da Ucrânia e da Rússia Ocidental. Então, eu só vou falar agora para vocês uma curiosidade, porque o que acontece é quando essa usina foi construída, houve uma ideia, uma proposta de colocar um outro tipo de reator, né? Então, vocês viram que eu falei do reator soviético RBMK, né? É um tipo de reator. Porém, houve a proposta de um outro reator no lugar desse. Eu vou citar para vocês aí algumas diferenças. Porém, não foi aceito, e então a usina acabou sendo construída com esse reator mesmo. Mas eu vou citar para vocês um pouquinho da diferença, porque aí vai ser bom para a gente entender também um pouquinho melhor, né, de como aconteceu esse desastre. Tá? Então, na verdade, são 2 tipos de reatores. Um é o PWR e o outro é esse em que foi construído na usina, que é o RBMK, que é utilizado. Então, de acordo com essa tabelinha aí que eu estou colocando para vocês, tem essas diferenças, né? Essas características. O reator PWR, ele é moderado a água a leve, enquanto o RBMK é a grafite. O reator PWR, ele é refrigerado a água leve. O RBMK, água também. O circuito do reator PWR, um circuito de água pressurizada, líquida, que em alta pressão ela evita a fervura do núcleo. Enquanto o reator RBMK, a água ferve dentro dos canais de combustível individuais, que passam por blocos de grafite. Em relação ao vapor, o PWR, o vapor é gerado em um segundo circuito, mantendo o circuito primário sem radiação. Enquanto o RBMK, o vapor é gerado diretamente no núcleo, tornando o circuito primário irradioativo.
Manutenção. PWR requer o desligamento para manutenção de rotina, enquanto o RBMK permite substituição do combustível durante a operação, sem a necessidade de desligar. Em relação à segurança, PWR mais estável, um coeficiente de vazio negativo, o que faz a potência diminuir com o aumento da temperatura. RBMK, coeficiente de vazio positivo, o que significa que a perda de água pode levar a um aumento de potência, um dos fatores que contribuiu para o acidente em Chernobyl. Em resumo, o reator PWR opera com água líquida sob alta pressão e tem um sistema de circuito duplo, o que torna mais estável e seguro. Já o RBMK usa o grafite como moderador e ferve água diretamente no núcleo, tendo um design mais simples e maior risco em caso de acidentes. Eu coloquei essas duas diferenças desses reatores para vocês, porque na construção da usina, em algum momento, foi proposto utilizar esse outro reator que utiliza água pressurizada, mas por algum motivo, por alguma razão, não foi aceito. E eles permaneceram com o RBMK. Partindo agora para o ocorrido, né? Tudo começou no dia 25 de abril de 1986. Esse ocorrido todo vai ser no reator 4, tá? Que é onde aconteceu esse acidente. Então, o que acontece? No dia 25, durante o dia, os operadores eles já começaram a reduzir ali a potência do reator. Mas o que acontece? Por ordens superiores, esse teste ele foi adiado várias vezes. Né? Então, por várias horas, esse teste foi adiado por conta da demanda alta, né, que estava tendo de energia mesmo em Kiev, né, que é a capital da Ucrânia. Então, o que acontece? Eles já estavam diminuindo a potência e foram adiando esses testes, então o reator ele foi ficando cada vez mais instável. Agora, alguns erros também que vieram, né, que contribuíram, né, para esse desastre todo. Então, começou à meia-noite do dia 26, eles começaram a reduzir drasticamente a potência ali do reator, então essa potência ficou em apenas 6% da capacidade normal. Né? Então, depois, eles tentaram recuperar pelo menos um pouco ali da potência do reator. Então, para eles conseguirem recuperar, eles retiraram a maioria das barras de controle que servem para absorver os nêutrons e manter o reator estável. Então, isso acabou deixando o reator altamente instável. E depois disso, eles acabaram desligando os sistemas automáticos de segurança para que o teste pudesse continuar sem interrupções. Na prática, o reator estava prestes a entrar em colapso. Tudo isso começou à meia-noite. Agora vamos seguir para 1h23 da manhã, mais precisamente 1h23 e 4 segundos. Prestem atenção nos segundos, porque foi tudo questão de segundo mesmo. O engenheiro Anatoly Dyatlov, supervisor da sala de controle, autorizou o início do teste. O fluxo de água diminuiu e a temperatura começou a subir. O vapor se acumulou e a pressão dentro do reator aumentou rapidamente. A 1h23 e 40 segundos, o operador Leonid Toptunov percebeu o descontrole e apertou o botão AZ5. Esse botão deveria desligar o reator imediatamente, inserindo todas as barras de controle de uma vez. Mas havia um defeito fatal, que era no próprio design do reator RBMK. Essas pontas, né, dessas barras, elas eram feitas de grafite, que aumentavam a reação nuclear nos primeiros segundos de inserção. Então, assim, ao invés de esfriar, o reator sofreu um pico de potência instantâneo, equivalente a 10 vezes mais do que o limite seguro. Então, a explosão aconteceu a 1h23 e 44 segundos. Isso foi a primeira explosão de vapor, que destruiu a tampa de 2.000 toneladas do reator. E segundos depois, houve uma segunda explosão química, que foi a que lançou os fragmentos de combustível nuclear e grafite em chamas pelo ar. O teto todo foi arrancado e o núcleo ficou totalmente exposto. Então, parte do reator foram lançadas a quilômetros de distância. Os bombeiros que chegaram minutos depois não sabiam que estavam andando sobre pedaços de grafite radioativo, recebendo doses letais de radiação. Para vocês verem, né? 1h23 da manhã, praticamente, foi o momento em que aconteceu tudo. Foi realmente ali questões de segundos, já teve ali a primeira explosão, e em seguida já a segunda explosão, que foi aquela que lançou aqueles blocos, né, de grafite por todo canto. E aí, 1h30, né, 1h30 da madrugada, os bombeiros chegaram. Mas, aquela coisa, infelizmente, os bombeiros não foram avisados de que eles deveriam utilizar uma roupa própria para estar ali naquele local. Enfim, os bombeiros chegaram, eles
foram apagar o incêndio e eles acharam que era apenas um incêndio comum, né? Em nenhum momento qualquer pessoa foi avisada que aquilo ali era completamente fatal para qualquer pessoa, né? Que as pessoas estavam expostas a altos níveis de radiação, muito mais do que o comum, do que o corpo humano aguenta. Depois de toda essa explosão, depois de tudo isso, o que acontece? As pessoas que estavam na cidade vizinha, né? Eles acabavam observando aquele céu, aquele brilho, né? No céu, as pessoas não sabiam o que eram, mas estavam ali. Haviam crianças na rua brincando e, assim, todo mundo estava ali recebendo altas doses de radiação, mas ninguém sabia de nada porque não foi avisado. Então, como eu disse, né, o engenheiro-chefe Anatoly Dyatlov e o diretor da usina, Viktor Bryakhnov, eles não acreditaram inicialmente que o reator havia explodido. Eles tentaram manter o controle da situação e esconder o acidente das autoridades superiores. Então, somente 36 horas depois do acidente, no dia 27 de abril, que o governo soviético ordenou a evacuação completa de Pripyat. Eu só vou citar bem rapidamente para vocês sobre as pessoas que estavam na sala naquele momento, né? Porque foi uma parte ali, foi descoberto, né, mais tarde, que foi uma parte tanto de erro humano quanto erro na própria construção do reator em si, né? Mas só para vocês saberem brevemente aí quem são essas pessoas. Então, quem estava lá na sala naquele momento era o Anatoly Dyatlov, que é um engenheiro russo. Então, ele era responsável pela unidade 3 e 4 da usina. Então, ele supervisionava o teste do reator 4, né, no momento desse desastre. Na sala também estava o Leonid Toptunov, que é engenheiro nuclear soviético. Ele se formou em 1983 com o título de especialista em engenharia de usinas nucleares. Então, ele trabalhou como engenheiro de controle da unidade e engenheiro sênior de controle de reator. Então, ele tinha meses de experiência, né, nessa operação aí do reator. Eu falo desse rapaz específico, né, o Toptunov, porque haviam outros operadores na sala também, mas ele foi o responsável por apertar aquele botão, o botão que era para fazer todo o resfriamento, o desligamento ali do reator. Então, porém, o que acontece? Aquelas barras, as ponteiras eram de grafite, então o efeito foi completamente o oposto. Então, eu cito mais o nome dele, do supervisor, né, porque o que acontece? Tempos depois foi relatado que o supervisor, ele disse para os operadores que estavam ali na sala que não queriam fazer o teste. Ele ameaçou demitir eles se caso eles não seguissem com os testes. E esse rapaz é porque ele apertou esse botão, foi um efeito contrário, e todos eles saíram da sala, né? Eles foram dispensados, na verdade, mas por questões de responsabilidade mesmo, ele ficou ali preocupado com a situação, ele acabou voltando. Então voltou ele e um amigo dele, o Akimov, eles se conheceram lá na usina e ficaram bem amigos. Então eles acabaram voltando e eles foram tentar ligar ali as válvulas de água, né, para ver se conseguia resfriar aquele reator. Mas o que acontece? As doses de radiação eram tão altas que praticamente ali em minutos eles já começaram a sentir todo aquele efeito na pele, né, com vermelhidão, e acabaram se sentindo mal. E eles foram encontrados por outros amigos deles, lá da usina mesmo, e acabaram sendo levados para o hospital. Mas, por fim, dias depois, eles acabaram não melhorando, vieram a óbito, e inclusive esse rapaz, a família dele depois acabou confirmando que ele só não foi julgado porque ele já havia morrido. Porque se ele tivesse sobrevivido a esse desastre, ele provavelmente teria sido julgado e também teria sido preso, como os outros. Então, com todo esse desastre acontecendo, depois eles acabaram mandando vários helicópteros para poder despejar areia, chumbo e boro sobre o reator, tentando conter o fogo e absorver a radiação, e também a mobilização de mais de 600 mil liquidadores, que foram soldados e civis também, enviados para limpar os destroços e construir o sarcófago de contenção. Muitos desses homens foram expostos a doses altíssimas de radiação e milhares morreram nos anos seguintes. E como eu disse, o governo soviético ele só admitiu, né, esse desastre todo 2 dias depois,
quando a Suécia acabou detectando um nível muito anormal de radiação e exigiu alguma resposta. Então, só aí que eles resolveram admitir, de fato, que havia acontecido. E no ano de 1987, os principais responsáveis, que foram o Dyatlov, que é o supervisor, o Plyakanov, que é o diretor, e o Fomin, que era o engenheiro-chefe da usina toda, que eles foram julgados e condenados à prisão. Mas a investigação mostrou que o projeto do reator era falho e que houve omissão sistemática de riscos dentro da União Soviética. E com toda essa situação, o impacto inicial foi 31 mortes imediatas confirmadas, a maioria de trabalhadores e bombeiros, dezenas de milhares morreram posteriormente de doenças relacionadas à radiação, e mais de 350 mil pessoas foram realocadas permanentemente, e a tragédia abalou a confiança mundial na energia nuclear. E depois desse desastre, eles acabaram mudando algumas coisas no quesito de segurança, no âmbito global mesmo, porque, por exemplo, aqui o Brasil é muito grande, mas lá são países menores e que ficam mais próximos. Então, por exemplo, a Suécia conseguiu ver que tinha uma radiação ali anormal, né? Ou houveram pessoas a mais de 400 quilômetros de distância que também detectaram essa radiação, ou alguma cinza, alguma poeirinha vindo do céu, né? Que era o grafite. Então, para vocês verem, pessoas, países aos arredores ali, eles conseguiram sentir, conseguiram ver toda essa radiação. Então, algumas medidas foram adotadas porque, tudo bem, a usina está dentro do seu país, está naquele local, mas acabou sendo algo que afetou outros lugares, outros países também. Então, nos dias atuais, né, foram criados padrões globais de segurança, supervisionados por órgãos como a Agência Internacional de Energia Atômica, e também, né, os reatores, né, no mundo passaram a ter sistemas automáticos de desligamento com redundância e treinamento obrigatório de emergência, simulação realista de acidentes e também uma estrutura de contenção de concreto e aço para impedir vazamentos. O design do reator RBMK usado em Chernobyl foi modificado em todos os outros locais da antiga União Soviética. Então, os acidentes nucleares grandes, como o de Chernobyl, tornaram-se muito mais raros. Então, nos dias atuais, nesse local onde tinha ali o reator 4, ele tem uma estrutura bem grande ali de aço e concreto, que foi colocada lá em 2016, justamente para poder conter aquela radiação, né? A radiação, a poeira e tudo que tiver ali, ali dentro, né? Para não sair, para não ir para outros locais. E essa estrutura, ela vai permanecer aí por uns 100 anos, né? Aparentemente, ela vai durar esse período todo. E a estrutura tem que ser assim, aço e concreto, porque se for um outro tipo de material, já pode deixar escapar a radiação, né? Acaba não contendo 100%. E toda aquela área ali de Chernobyl, até uns 30 quilômetros, ela está completamente vazia. E nesses locais, né, nos dias de hoje, só tem ali cientistas, né, que vão para realizar algumas pesquisas. Tem também alguns vigias, né, que ficam ali, que são os trabalhadores. Mas hoje em dia são em curtos períodos. Então, hoje, nos dias atuais, a radiação diminuiu bastante, mas mesmo assim, né, tem todo um cuidado. Então, hoje em dia tem até visitantes que vão, né, para lá para poder conhecer a cidade, para conhecer a usina, mas é um período muito curto também, né, justamente para a pessoa acabar não sendo exposta a mais radiação do que o necessário. E os animais também que viviam naquela localidade permaneceram lá, né? Alguns lobos, javalis, enfim, eles acabaram sobrevivendo a toda essa radiação. E é como as pessoas dizem, a natureza, ela não precisa do humano para poder se recuperar. Então a natureza acabou se recuperando sozinha, né? Se você olha assim as fotos, você percebe que tem mato, enfim, e os bichos, né? E a cidade de Pripyat, ela ficou vazia, né? Após a evacuação, teve alguns idosos, poucas pessoas que acabaram voltando a morar no local, voltaram ilegalmente, né? Porque não era permitido. Mas a grande maioria foram embora.
E o que acontece? As pessoas que recebiam ali diretamente, né, aquelas doses de radiação sofriam mais ali de imediato. E as pessoas que acabaram ficando um pouco mais longe, elas só foram conseguir sentir esses efeitos muitos anos depois. Então, muitas pessoas acabaram tendo câncer de tireoide, leucemia. E depois de tudo isso, né, fizeram filmes, fizeram séries, né, como, por exemplo, a da HBO, né, da Max, né, agora. É bem legal a série também, mostra como que foi. E muitas pessoas dizem que isso acabou contribuindo para o fim da União Soviética, né, que foi 5 anos depois. Essas pessoas, né, os envolvidos, eles foram a julgamento, foram presos, com exceção daquele operador, né, que ele morreu dias depois. E lá, hoje em dia, tá assim, aquela roda gigante, ela nunca foi inaugurada, né, por conta do acidente, e o local tá assim, é uma cidade fantasma, o local todo destruído, e é um local que hoje as pessoas só vão mesmo para estudar, né, alguns cientistas, e curiosos, né, que vão para poder olhar, ver ali o que aconteceu, como que ficou o local. Tentei colocar o máximo de fotos aí para vocês verem, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, né, de tudo isso. Como eu disse, foram 2 erros, né, um que foi o erro humano, porque primeiro que, né, não era para ter sido feito o teste, né, porque com todo esse negócio de diminuir a potência, o reator continuar em funcionamento por conta de uma alta demanda, enfim, isso já deixou o reator instável. Aí, depois disso, você ainda desliga os mecanismos de segurança, que já é um outro erro, né, que é erro humano. E teve o erro também ali na própria construção do reator, né, como, por exemplo, o rapaz que apertou aquele botão, o botão era praticamente para parar o reator, mas o efeito foi contrário, né, porque na construção do reator, nas pontas das barras, né, o que havia era grafite, então, né, entrou em contato ali e pronto, acabou. Já foi a explosão instantânea. Então, foram 2 erros, né, que foram encontrados. E por esse motivo, eles fizeram as alterações em todos os reatores desse modelo, né, em todos os outros lugares da antiga União Soviética que utilizavam esse tipo de reator, eles fizeram essas alterações justamente para não ocorrer mais isso, né. E essas pessoas também, né, que eu não sei se vocês perceberam ou não, mas o rapaz, né, por exemplo, o operador, tudo bem, um engenheiro, né, ele se formou ali basicamente com honras, mas ele era sênior, ele estava o quê? Há 2 meses trabalhando ali na usina, e aquele era o primeiro teste que ele iria participar, inclusive, e ele já era engenheiro sênior, né, não sei, meio estranho isso também, né, porque, né, como a gente conhece, né, a gente começa pelo júnior, o pleno e o sênior, né, e, enfim, mas na verdade quando você sai de uma faculdade mesmo, você é um estagiário, nem júnior você é, né, e enfim, esse cara já era sênior. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês já assistiram a série, se vocês já conheciam essa história, se vocês já sabiam dessas diferenças desses 2 tipos de reatores. Deixa aí nos comentários. E aproveita, não se esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue no @. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo. I don't ever slow up, no I don't take